boas-vindas a você que está pensando em prestar o processo seletivo do mestrado ou doutorado da FGV Direito SP. Hoje eu vou analisar o edital dessa instituição. Eu já adianto que ele está aberto, né? As inscrições estão abertas, vão até o dia 2 de agosto, então vou aqui mostrar todas as etapas, um mapa mental que eu construí, vou transmitir aqui a tela para vocês acompanharem, né, visualmente. E vou trazer também minha experiência como mentora de pessoas que já entraram nesse programa e que estão prestando esse ano, e também como candidata. Em 2019 e 2020 eu prestei, né? Entrei em 2020, comecei em 2021 e me formei, né? Fui- me tornei mestre em 2023 agora, né? No ano passado. Então, eu assim, antes de me apresentar, né, para falar quem sou eu para falar sobre isso, só adianto que a FGV Direito SP, né, ela é bem específica, por isso que a gente fala FGV Direito SP, porque o mestrado e doutorado acadêmico da FGV Direito SP, então não dá para comparar esse edital com o pessoal da administração, o pessoal da economia, o pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal de Brasília, então é bem específico, por isso que eu falo que é uma análise bem pontual e específica desse edital para este programa. Então, quem sou eu, né? Só para eu explicar um pouquinho. Eu sou a Tati Guimarães, sou mestre, né, na FGV Direito SP. Eu sou pesquisadora também lá, trabalho no Centro de Ensino e Pesquisa e Inovação e também no Hub de Inovação Pedagógica. São dois centros diferentes lá dentro da FGV que eu trabalho. No CEP já trabalho há uns 8 anos e no Hub eu acabei entrando há uns 2. Eu trabalho também junto com a professora Stephanie Lima. Ela é doutora pela USP, ela é dona desse canal e ela é idealizadora de uma mentoria de pesquisa e escrita acadêmica para quem quer entrar no mestrado e doutorado ou quem já entrou. Então, a gente orienta desde o pessoal que está prestando, né, está procurando fazer o processo seletivo com projeto, com carta de apresentação, Lattes e tudo mais, e também para quem já está lá, para quem está adaptando seu projeto de pesquisa, para quem está fazendo uma qualificação ou até defendendo. Então, é isso. Vou começar aqui, vou abrir aqui o nosso mapa mental e a gente começa com a análise do edital. Aqui ele está organizado em 3 partes grandonas. A primeira é sobre a estrutura do programa. Tudo isso está no edital, então vocês podem também abrir o edital aí do lado e acompanhar caso vocês queiram. Então, primeiro eu vou falar sobre a estrutura do programa, depois eu vou passar pelas fases do processo seletivo, né, que eu acho que é a parte mais interessante para vocês, e eu vou terminar com um resumão do cronograma para vocês terem aí na cabeça todas as datas importantes para vocês prestarem atenção e seguirem. Então, começando pela estrutura do programa, a ideia é que é um programa de mestrado ou doutorado acadêmico. Já comento que é um programa que no mestrado dura 2 anos e no doutorado 4 anos, mas também há a modalidade na FGV Direito SP do mestrado e doutorado profissional. Eles também são reconhecidos como mestrados e doutorados, então, para fins de concurso e tudo mais, já conta. Mas a questão é que é um outro perfil, né? É um perfil um pouco mais profissional, com aulas com atores que atuam na prática, são aulas específicas sobre temas que estão em alta, né, em cada área que você escolhe. O mestrado e doutorado acadêmico já é um programa que foca mais na formação do candidato, né, do mestrando ou doutorando, como pesquisador, como docente. Então, são discussões mais teóricas e abstratas, também epistemológicas, né, que é a grande palavra que a gente acaba usando muito na área acadêmica. Esse programa, o processo seletivo, né, acaba esse programa, o processo seletivo é para ingresso no primeiro semestre de 2025, então a gente presta agora, começando o processo seletivo, né, em junho, julho, e você acaba tendo o seu resultado só em dezembro para você poder iniciar o programa em fevereiro, março, a depender do cronograma do ano seguinte. O programa ele é organizado dentro do guarda-chuva Direito e Desenvolvimento, né? Que há outras instituições no Brasil que também têm esse foco, mas a GV é uma delas, né? Acaba sendo referência. Eu posso depois explicar um pouquinho sobre essa questão do direito de desenvolvimento, né? E como que chegou aqui no Brasil pela GV, mas a ideia é que o direito de desenvolvimento é organizado na FGV por 2 linhas de pesquisa
Também guarda-chuvas, porque dentro delas há várias linhas mais individuais ou de grupos de professores que desenvolvem projetos mais específicos. Mas essas duas linhas, aí, o direito dos negócios e desenvolvimento econômico social e a linha de instituições do Estado Democrático de Direito e desenvolvimento político e social, elas duas são as grandes divisões do programa. Então, quando você vai entregar o seu projeto, de pesquisa, né, na segunda fase, depois eu vou mostrar aqui no mapa mental, a ideia é que você tem que escolher uma dessas linhas e ela acaba sendo vinculante, ela acaba sendo determinante para aonde você vai entrar, né, em qual orientador você vai conseguir ser escolhido por, enfim. Então, é muito importante a análise detalhada no site da FGV dessas duas linhas para realmente entender aonde você quer entrar nesse programa. Há a possibilidade de você mudar. Eu já vi uma pessoa mudando no processo seletivo, mas foi muito raro, muito pontual. Eu vou falar isso mais para o final, mas é só a gente já ter essa lição de que é realmente muito vinculante, muito importante escolher a sua linha, né? Onde você quer entrar. Então, o edital desse ano fala que a gente tem 30 vagas, mas as vagas são tanto para o mestrado e para o doutorado, não há divisão interna entre esses dois grupos. Então, pode ser que seja a proporção metade-metade, 25%, 75%. Depende da escolha da equipe dos professores, né, que vai formar esse comitê de avaliação depois, para realmente selecionar os candidatos que vão entrar nessas 30 vagas. Então, realmente é difícil da gente saber, não existe proporção, e às vezes até é bom, né? Porque a gente tem essa maior liberdade de conseguir se destacar em relação ao grupo que você está se inscrevendo. Um último ponto em relação à estrutura do programa que eu acho fundamental e que todo mundo deixa passar, várias pessoas que conhecem a GV, que até frequentam a GV, não sabem que existe isso, é a Bolsa Mário Henrique Simonsen de Ensino e Pesquisa. A gente chama de Bolsa MHS. Ela é concedida a todos os selecionados que preencherem essas 30 vagas. Basta que esses selecionados, esses candidatos, no momento da inscrição, enviem um formulário de uma página que você faz um tiquezinho falando sim, quero a bolsa e você assina. Ponto. Esse formulário determina que você vai conseguir realmente a bolsa. Nunca vi ninguém não recebendo a bolsa. A questão é que as pessoas não sabem que existe essa bolsa, e essa bolsa ela é de 100%, ou seja, o curso acaba sendo gratuito, apesar de ser numa instituição privada, você acaba não ganhando bolsas de subsistência, né? Você não ganha bolsas a mais, você pode submeter a CAPES, FAPESP, e elas são cumuláveis, ou seja, não há problema, você pode pedir essas bolsas extras, bolsas públicas e até privadas, Fulbright, outros programas que existem, que a GV é bem forte nisso. Mas eu acho que é muito importante reforçar isso, porque todo mundo fala, não vou prestar GV porque ela é paga, não vou ter dinheiro para pagar, mas o mestrado acadêmico, o doutorado acadêmico lá é gratuito devido a essa bolsa. Já reforço, o profissional não é gratuito, há toda a mensalidade, há um sistema de bolsas também lá, mas ele é bem mais reduzido, mais pontual para grupos vulneráveis, né? Então, já é outro universo aí de lógica, né, da bolsa. Então, aqui, essa é a estrutura do programa que está tanto escrito no site quanto no edital, que vocês podem verificar. E agora passando para as fases do processo seletivo. Aqui eu preparei no mapa mental, as inscrições, as 3 fases eliminatórias e o resultado final. A gente vai focar, claro, nas 3 fases eliminatórias, mas eu já quero reforçar algumas coisas muito, muito importantes nas inscrições que a gente acaba deixando passar e a gente não pode deixar passar porque influencia muito no resultado final. Então, primeiro prazo de inscrição. Ele está curto, é dia 2 de agosto agora, às 18 horas. Então, a gente fala que tem que correr, mas pelo menos num primeiro momento não é tão difícil assim, porque a gente tem envio de documentos que são um pouco mais pontuais, um pouco mais tranquilos de a gente conseguir. Então, a gente tem os documentos mais formais, que são RG, foto, 3x4, essas coisas mais clássicas, né, que a gente normalmente tem que enviar, tranquilo. A gente tem que indicar condições que exijam recursos específicos, caso você tenha alguma deficiência física, caso você queira solicitar o uso de nome social, então essa é a hora de você fazer esses pedidos. Tem que enviar o currículo Lattes atualizado, isso é muito importante.
Depois eu falo sobre isso. A carta de apresentação também é super importante e acho que eu vou demorar um pouquinho aqui também para falar sobre ela, porque realmente ela faz diferença. É, a gente tem níveis mestrado, doutorado, não existe o doutorado direto, então mestrado é quem concluiu a graduação antes do período de matrícula do programa de pós-graduação. Então, se você está atualmente na graduação no último semestre, você pode sim submeter a esse processo seletivo e a partir de, acho que janeiro, que começa o período de matrícula, você já tem que ter pelo menos algum certificado de conclusão. Você não precisa ter o seu diploma, isso não é importante, né? Porque a gente sabe que os diplomas demoram um pouco para sair, então o programa perdoa aí essa questão e fala que apenas um certificado de conclusão do curso com o histórico escolar da graduação já é suficiente para provar que você pode entrar no mestrado. Já o doutorado precisa ter o título de mestre. Não há a modalidade de entrada direto, né, no doutorado, a partir da graduação, mas eu sei que há a conversão lá dentro, então se a pessoa estiver interessada, ela pode tentar depois que ela entrar no mestrado, mas essa etapa de entrar no mestrado é relevante e importante. Você também vai ter que pagar uma taxa de inscrição, é, ela era reduzida até o dia 17 de junho, só que já passamos dessa data, né? Então a gente já está em R$ 180, a taxa reduzida era de R$ 100. E a participação do PAD, que é esse Programa de Apoio Acadêmico e Diversidade, auxilia nessa redução de taxa. Eu acho que esse programa é bem interessante para pessoas graduadas que sejam negras, indígenas, quilombolas, trans ou egressos de escolas públicas ou particulares com bolsa integral para participarem, para realmente terem esse apoio. Eles têm até um programa de mentoria interna que eu acho bem legal para ajudar o pessoal realmente a conseguir submeter e fazer um processo seletivo bem legal. Então, só para você saber, né, que tem essa opção, se você for prestar no ano que vem, né, em 2025, para entrar em 2026, tem essa redução de taxa até mais ou menos metade do prazo, né, de inscrição, que abre, eu acho que por 2, 3 meses, é bastante tempo. Então, tem bastante oportunidade de se inscrever cedo. Bom, dois pontos que chamam a atenção aqui, antes de passar para as fases eliminatórias mesmo, é a questão, primeiro, do Lattes atualizado. Isso é algo que a gente vê muito na mentoria, as pessoas chegam para nós com Lattes super desatualizados ou pouco trabalhado, perdendo o potencial de mostrar a produção acadêmica e a jornada profissional, né? Eu já, então, dou essa orientação muito específica para vocês, que vocês têm que se dedicar um tempo bom para revisar esse Lattes, compara com pessoas que vocês conhecem, se inspirem no Lattes delas para melhorar o seu. Se você trabalha com alguém, estagia com alguém, copia o projeto de pesquisa que você está fazendo, por exemplo, para ficar padronizado, vê o seu resuminho lá inicial do Lattes, né, que você descreve sobre você mesmo, ver como que as pessoas usam os termos, né, usam a escrita acadêmica lá para mostrar realmente uma autoridade. Então, dá essa boa analisada. Se vocês quiserem, a gente fica disponível, né? Enviem mensagem para a gente no Instagram que está aqui embaixo. Vou deixar também o meu LinkedIn aqui embaixo, caso vocês queiram se conectar, para a gente poder ajudar vocês a construírem ou melhorarem esse Lattes aí, porque ele é fundamental. Outra coisa que é fundamental e que a gente também pode super ajudar e a gente acaba tendo expertise nisso é a carta de apresentação. Isso é uma coisa que é muito delicada porque normalmente não existe um formato específico em nenhum edital, né? A GV também não tem esse formato específico, mas a gente sabe que tem um formato bom para a construção dessa carta, assim. A gente, pela nossa experiência, a gente percebe que existe um padrão que não é formalizado, sabe? Então é importante, assim, algumas orientações básicas para já ajudar vocês que querem já tentar escrever essa carta hoje, porque, né, a gente está com prazo curto, é focar na sua trajetória, mas não só isso, porque a trajetória ela já vai ser mostrada pelo Lattes, mas é focar o porquê que essa trajetória faz sentido para a sua escolha ser, para a sua escolha de prestar o processo seletivo ser na FGV e não em outra instituição. O que que você está trazendo de bom para o programa, de interesse, de compromisso que vai realmente convencer o leitor ou a leitora, né, da banca de orientadores, a realmente te escolher, né? Achar que você realmente é um candidato que vale a pena colocar lá na lista de selecionados.
Então, essas são as orientações que a gente normalmente dá para a mentoria. A gente faz todo um processo de revisão mais cuidadoso, lê junto a carta, lê junto o Lattes para realmente ajudar. Mas já que a gente está aqui nesse momento assíncrono de vídeo, não consigo ajudar vocês diretamente, mas se vocês se interessarem, mande essa mensagem aí no link que a gente deixou aqui embaixo. Então, agora indo para as fases eliminatórias, elas são três. A primeira fase começa pela prova de conhecimentos específicos, né? Eles não falam de prova de conhecimentos jurídicos, o que eu acho bem legal, bem interessante. Essa é uma grande diferença, de outros processos seletivos que a gente vê aqui no Brasil, que a ideia é que conhecimentos específicos sobre o direito de desenvolvimento. Então, eles vão primeiro te fornecer uma bibliografia que vai ser interessante para você se aproximar dessa agenda de pesquisa, né, que é onde você vai querer entrar quando você entra no programa de pós-graduação da FGV Direito SP. Mas, ao mesmo tempo, eles vão ver se você consegue realmente articular esse conhecimento que você adquiriu nesses 2, 3 meses de estudos numa prova, né, dissertativa, que eu acho bem justa, assim, eu sempre achei a prova da GV bem honesta, sabe? Bem, é o que eles pedem e é isso. Mas, enfim, vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. Então, a prova, ela é online. Antigamente ela era presencial, mas devido à pandemia eles transformaram, né, o modelo para online e funcionou bem. Eles acharam que ajudou no acesso, né, para o Brasil inteiro conseguir prestar, não ter que se locomover a São Paulo. Então, foi um jeito de conseguir deixar um pouco mais acessível o programa, que eu achei uma conquista muito legal. E já reforço que ela só vale para o mesmo ano. Então, você não consegue reutilizar essa prova no ano seguinte. Foi o que aconteceu comigo em 2019. Eu cheguei na fase de entrevistas, eu tive meu nomezinho lá na fila de espera que existe lá nesse processo seletivo, mas eu não passei. E daí no ano seguinte eu tive que refazer a prova, e daí, como eu prestei em 2020, foi o primeiro ano, pandemia, foi o primeiro momento do online, então eu tive essa diferença, né? 2019 foi a prova, última prova presencial, e daí 2020 começou a online. Então eu peguei essa transição, foi bem interessante ver como que eles adaptaram. Mas enfim, esse ano a prova online ela vai ser no dia 8 de setembro, às 9 da manhã, com duração de 2 horas. Ela é uma prova dissertativa que a ideia é verificar realmente o domínio da bibliografia indicada no edital complementar que já saiu. Ele sai no dia 17/6, que é a mesma data que é o prazo para você se inscrever com a taxa reduzida. Então, quando sai essa lista, eles consideram que agora está na segunda fase, né, do período de inscrições com uma taxa maior, né, de R$ 180, que é a que está valendo agora até o dia 2. Então, esse ano, a bibliografia é composta por 5 textos relativamente curtos, sendo apenas um em inglês. Então, é legal que eles estão tentando realmente deixar a bibliografia mais acessível, principalmente para quem não tem tanta proficiência, né, na língua inglesa. E é relevantíssimo refrisar que, apesar de ser online, não dá para fazer consulta. Eles têm um sistema de verificação muito bom por reconhecimento facial durante a prova. Eles, inclusive, não deixam você copiar e colar, mesmo que seja o texto interno. Então, dá um pouco de trabalho, porque se você quiser trocar o texto de lugar, você tem que reescrever ele, você não pode só copiar e colar. Mas, enfim, é o jeito que eles conseguiram fazer para realmente deixar a questão da cola cada vez mais difícil, né? Sobre os requisitos técnicos listados no edital, eu vou deixar aqui só para vocês poderem pausar o vídeo, por exemplo, e darem uma conferida, ou recomendo, claro, olhar para o edital no item 7.6. Lá tem todos esses requisitos técnicos listados, para você poder realmente garantir que você vai ter esse acesso, você vai conseguir ter essa conexão estável, boa, suficiente, né, para você poder realizar a prova. Além disso, o edital também prevê a necessidade do candidato fazer um check-in de documentação, que isso vai ser enviado por e-mail, né, antes da realização da prova, então a gente não tem mais acesso, mais informações sobre isso. Mas também você vai precisar executar o aplicativo 24 horas antes da prova. Então, no dia anterior, você vai ter que executar esse aplicativo que vai dar acesso ao sistema para a realização da prova. Então, isso é bem importante, são questões formais, né, questões técnicas básicas que não dependem muito de você, e, enfim, procurar estar num lugar quieto, né, sem muita gente ao redor, sem movimento, sem muito barulho, aquelas
questões clássicas, né, de como se comportar no ambiente online que a gente aprendeu na pandemia. Bom, não vai haver a divulgação de notas, há apenas a divulgação do nome das pessoas habilitadas para a segunda fase, e isso no dia 11/10, a partir das 18. Os habilitados são 3 vezes o número de vagas, ou seja, 90 pessoas estarão nessa lista, sendo que dentro dessa lista também estarão todos os dispensados da prova. Então, o pessoal que fez mestrado na GV, por exemplo, se eu for prestar, eu não preciso fazer a prova, porque eu já tenho a comprovação de que eu tenho esse conhecimento específico a partir do meu histórico escolar, no mestrado da FGV, então eu não preciso fazer a prova, eu serei habilitada diretamente para a fase 2. Também é interessante ressaltar que o gabarito ele é divulgado ao final do processo seletivo, então apesar da gente não ter as notas, o que atrapalha um pouco, porque a gente não consegue entender o quanto que a gente realmente foi mal ou foi bem na prova, a gente pelo menos consegue comparar, lembrar o que a gente respondeu com o gabarito que é divulgado ao final do processo seletivo. E essa é uma orientação importante que a gente dá para as nossas mentorandas. Sempre consultem as provas antigas, gabaritos antigos, para você poder estudar para a prova já sabendo como que o conteúdo pode ser cobrado, né? Se as versões antigas não estão disponíveis, eu acho que a GV acaba não disponibilizando no site, ela envia por e-mail para os candidatos que participaram do processo seletivo. Então, a gente acaba sempre recomendando de ir atrás de pessoas que já passaram pelo processo seletivo para consultá-las, conversar, entender como foram as provas anteriores. Isso é bem, bem importante e ajuda bastante. É, Bom, eu acho que é isso sobre a nossa prova de conhecimentos específicos. Ela é bem tranquila, digamos. A ideia é fazer um estudo bem interdisciplinar entre os artigos. Você olha, para tanto o artigo, mas também para quem está escrevendo, qual faculdade a pessoa está produzindo, né? Qual universidade a pessoa está trabalhando, em que ano que ela está produzindo esse artigo. Isso ajuda também a ter uma visão mais geral dessa agenda do direito de desenvolvimento, né? Uma agenda que começou faz tempo aqui no Brasil, com o Trubeck, que veio dos Estados Unidos, querendo pensar em como que a gente consegue ajudar o Brasil a se desenvolver. Então, ele trouxe essa ideia do direito de desenvolvimento, né? E tem várias ondas do direito de desenvolvimento, toda uma história, assim, é bem legal essa agenda, eu acho bem interessante. Mesmo para quem não prestar, eu acho que é um jeito legal de ver o direito. Mas, enfim, vou passar agora então para o projeto de pesquisa, para a gente poder entender essa nossa segunda fase. A ideia é que na segunda fase você tem que enviar o projeto de pesquisa e um exemplar de produção acadêmica sua individual, podendo ser publicada ou não. No caso do mestrado, você pode não ter publicado, pode ser um artigo que você está trabalhando, um trabalho de escola, uma iniciação científica que não foi publicada, um TCC, porque TCC normalmente não é divulgado em nenhum banco. Mas já no doutorado, você precisa sim entregar algo que esteja publicado. Pode ser um artigo publicado em revista B4A A1, ou pode ser uma parte do seu mestrado que esteja disponível em banco de dissertação da sua instituição de ensino, né, do mestrado. Então, o envio desses dois documentos é até o dia 18/10. Então, retomando, lembra que a gente acabou tendo a divulgação dos convocados para a segunda fase no dia 11/10? Então, você tem basicamente uma semana depois dessa divulgação dos habilitados para a segunda fase, para entregar esses dois documentos. Então, assim, eu nem preciso falar muito, né, que você não pode esperar sair o resultado da primeira fase para você começar a pensar no seu projeto. E eu ainda vou além e falo que você não pode se preocupar só com a prova desde agora. Você tem que sim, claro, estudar e se preparar para a prova, porque ela é importante, né? Se você não conseguir passar nela, você não consegue realizar essa segunda fase. Mas se você deixar para fazer o projeto só a partir, por exemplo, do dia 8 de setembro, que é quando é a prova, você vai ter basicamente um mês para construir seu projeto do zero, e o seu processo vai ser bem difícil, e o resultado não necessariamente vai ser tão bom. Eu acredito que não será muito bom. A gente mentora um projeto de pesquisa, né, para o processo seletivo,
para que ele seja fácil de você entrar e mais fácil de sair. Porque você não tem que ficar reformulando a partir do momento que você entra, porque às vezes você faz de um jeito mais corrido, você faz de um jeito mais, eu sei mais fácil isso, mas eu não sei se é realmente isso que eu quero pesquisar, então eu vou entregar esse esse projeto porque é o jeito mais tranquilo de eu conseguir fazer um projeto legal, mas não é necessariamente o que eu quero. Normalmente a gente acaba fazendo isso num processo seletivo quando a gente não tem muito apoio, quando a gente não tem muita orientação. E isso é horrível, porque você acaba tendo todo um trabalho agora de conseguir montar um projeto de pesquisa legal, que mostre que você sabe fazer pesquisa, né? Para você conseguir ser selecionado. Mas daí, quando você entra, você vai ter que mudar tudo. Então, a gente não recomenda isso. A gente acredita muito que é importante começar a pensar no seu projeto agora. A GV, ela preza muito pela qualidade do projeto. Eu vou mostrar já já o que que é que eles levam em conta nessa avaliação, que está tudo no edital. Mas eu quero reforçar desde já que você tem que começar a pensar nele hoje. A gente oferece, por exemplo, uma mentoria de 12 semanas para fechar um bom projeto. Claro que a gente consegue fechar em menos, mas tem que correr, porque são 4 fases mínimas, né, de estruturação de um projeto, que é mapeamento, afunilamento, execução e revisão. Você não consegue fazer isso em um fim de semana, em uma tarde, em 2 tardes. Isso é impossível. Tem que ter tempo, tem que ter maturação, tem que ter revisão. Então, a gente, assim, reforça muito essa importância de começar a pensar nele agora, assim. Você está vendo dia 2 de agosto, que você acabou de se inscrever, já começa a estudar para a prova e realmente a pensar nesse projeto. Então, assim, o projeto ele tem formatação específica, que ela está anexa no edital. E a equipe da FGV Direito foi muito legal porque eles explicam os itens que você tem que apresentar no projeto, então eles não só colocam os itens que você precisa colocar. Então, o que eu achei legal, porque ajuda a dar uma direcionada para quem não tem esse apoio, para quem não tem essa expertise, né, sobre metodologia de pesquisa. E também eles indicam leituras de apoio para você poder entender melhor sobre metodologia de pesquisa. Eu achei muito legal isso da parte deles, porque são ótimas referências. Eu já li elas, eu adoro elas, eu sempre recomendo elas. Mas assim, a gente tem pouco tempo, né? A gente tem 2 meses no máximo aí para conseguir fazer esse projeto. Então, tem que tomar cuidado e tem que realmente focar nessa construção do projeto, principalmente se você ainda não conseguiu nem pensar em o que que você quer estudar, né? O que que você quer pesquisar. Uma outra coisa também é que normalmente o pessoal acaba deixando quieto ou deixando para o final a ideia de indicar os 3 potenciais orientadores e projetos de pesquisa aos quais eles estão vinculados. Isso é um requisito do edital, ele pede para que você indique 3 potenciais orientadores. E normalmente o pessoal constrói o projeto de pesquisa, daí depois vai olhar para o site e tentar achar 3 orientadores que fazem sentido com esse processo, com esse projeto de pesquisa que você desenvolveu. E isso é a pior coisa que você pode fazer. Porque você tem que, basicamente, você tem que adequar o seu projeto ao programa, né? Você está entrando no programa porque você quer construir junto, coletivamente, contribuir para o programa da FGV Direito ACP. Então, você precisa realmente, desde o começo, pensar qual é a linha que você vai escolher, daquelas 2 que eu já mencionei, quais orientadores que estão vinculados a essas linhas que fazem sentido, que poderiam orientar você, seja pelo alinhamento temático, seja abordagem metodológica, produção acadêmica, enfim. É interessante você fazer esse esforço, né, de tentar articular o seu projeto de pesquisa com as linhas, porque é isso que a GV quer. Ela quer ver que você realmente está se preocupando em integrar ao programa e você só não vai ficar no seu cantinho fazendo uma pesquisa aleatória e ir embora, sabe? Você quer realmente contribuir para o programa. Só uma coisa para falar que essa recomendação aí a sua recomendação, né, dos 3 potenciais orientadores não é vinculante. Então, pode ser que você indique X, Y, Z e o orientador A te escolha, e você acaba entrando com esse orientador A. Então, é só realmente essa ideia de você tentar mostrar que você está tentando dialogar com o programa. A FGV Direito ACP recomenda que você olhe para o site dessa instituição, que você olhe para os lattes dos orientadores, dos docentes, e isso é a orientação que a gente também dá na nossa mentoria. A gente faz isso com você, a gente abre com você o site, a gente realmente olha o lattes e vê se faz sentido o que você está pensando em escolher, porque essa escolha é muito importante, porque não pode ser aquela coisa.
mais ou menos, aquela coisa forçada, tem que ser realmente uma coisa que mostra que você está pensando, que você tem essa capacidade de articulação, de pensar fora do seu âmbito pessoal, sabe, que você está realmente olhando para a instituição como um todo. Então é muito importante você fazer isso, não deixar para a última hora. Eu recomendo e defendo que seja um dos primeiros passos antes de realmente começar a produzir esse projeto de pesquisa. Agora sim, falando sobre a avaliação. A avaliação do projeto vai ser feita por um comitê interno de possíveis orientadores, né, do programa, que vai avaliar todos esses critérios aqui que eu copiei do edital. Então, é qualidade teórica e metodológica do projeto, a presença de diálogo com a literatura existente, clareza da pergunta de pesquisa e percurso de investigação, ineditismo e relevância do tema ou abordagem. Viabilidade no cronograma proposto, aderência às linhas de pesquisa existentes no programa, olha isso é muito importante. E, além de tudo isso que vai ser avaliado no seu projeto, essa banca, né, esse comitê, também vai ler a sua produção acadêmica, né, que você enviou na plataforma. Então, é muito importante que essa produção acadêmica seja representativa da sua escrita e da sua forma de pesquisar. Então, a escolha tem que ser muito estratégica, não pode ser qualquer coisa, você realmente tem que escolher algo que mostre realmente como você é como pesquisador ou pesquisadora. Então, o resultado, né, dessa segunda fase, os habilitados para a terceira fase são convocados no dia 13/11 de novembro. A quantidade de habilitados é condizente a 1,5 número de vagas, ou seja, esse ano, 45 candidatos serão convocados para a terceira fase. E, bom, a terceira fase, né, que são as entrevistas. A entrevista é bem importante, é bem estratégica, porque é o seu último momento de defesa, né, da sua candidatura, né, à vaga. Ela é realizada de forma online, assim como a prova, que é bem legal, né, da parte da FGV, e é uma banca de docentes. Normalmente varia de 3 a 5 docentes que estarão lá presentes, que vão avaliar todos esses critérios. A sua capacidade de ser arguida ou arguida sobre o seu projeto de pesquisa que você apresentou, então você tem que mostrar propriedade sobre esse projeto. A compreensão sobre os sistemas, literatura e metodologia que você escolheu, a capacidade de execução do projeto, então um cronograma bem pensado, se você trabalha, você tem que defender, né, como que você vai conciliar com o seu trabalho. E, por fim, essa maturidade acadêmica para promover o diálogo entre seu projeto de pesquisa apresentado e as pesquisas em desenvolvimento na FGV. Então, reforça, isso foi no projeto e isso foi nas entrevistas. Você tem que mostrar como é que você está olhando o programa de mestrado ou doutorado da FGV e entendendo como você vai construir coletivamente, né, essa pesquisa, essa agenda, esse diálogo que você quer propor. Também é importante ressaltar aqui, ó, que também são avaliados o Lattes, o histórico acadêmico, a carta de apresentação e a sua produção acadêmica. Então, na própria entrevista, pontos trazidos nesses documentos podem ser levados, sim, pela banca de orientadores para entender melhor você como candidato na vaga, né? Então, eles podem trazer algum ponto interessante do seu Lattes, alguma questãozinha que você trouxe na carta de apresentação. Então, por isso que eu falo, tudo isso é muito importante, tudo isso é muito relevante e você tem que construir esses documentos com cuidado, sabe? Com carinho. Bom, a entrevista, então, ela será realizada entre os dias 25 e 29 de novembro, e há formas de se preparar, sim, para essa entrevista. Então, eu não acredito que, a partir do momento que você entrega seu projeto, que você não deveria fazer mais nada em relação ao processo seletivo e só esperar a data da entrevista. Não, esse é o momento de você entregar o seu projeto de pesquisa, entregar sua carta de apresentação e qualquer outro documento que você queira, né, compartilhar, com professores, colegas, família, mentores, para te ajudar realmente a se preparar para esse último momento de defesa, né, que eu te falei, da sua candidatura à vaga. Então, às vezes, eles conseguem já antever questões que podem sair, né, que podem ser levantadas pela banca, né, de orientadores aí da entrevista. Então, é um momento interessante de troca, sabe? De realmente ver o que pode ser que o pessoal ache que é interessante ou importante que você nem imagina que seja tão importante, sabe? Bom, então, essas são as 3 fases que são super tranquilas se você realmente conseguir se organizar e conseguir estudar, conseguir
ter tempo para você desenvolver cada um desses aspectos, né? O resultado final, então, ele acaba sendo. O prazo máximo é 12 de dezembro, normalmente acaba sendo divulgado antes, então você pode esperar uma data anterior de surpresa. Há a possibilidade de fila de espera, como foi o meu caso, né, que eu falei, em 2019. A fila rodou na época, uma acho que foi uma pessoa só, das 3 pessoas que ficaram na fila de espera, uma pessoa foi convocada para o programa mesmo estando na fila de espera, porque acabou tendo uma vaga extra, e tals, mas isso não é uma necessidade, né, isso não é uma obrigação. Então, eh é interessante saber que há essa possibilidade de você conseguir entrar mesmo na fila de espera, e a fila de espera já te indica que você estava basicamente tudo certo, sabe. A questão foi só que os orientadores não acabaram não te escolhendo, escolheram outras pessoas, mas que você estava tão qualificada quanto. Eu tenho uma amiga que conseguiu entrar no programa, que eu queria contar essa história, que eu acho bem interessante, porque o caso dela foi super curioso. Ela prestou para a linha de instituições do estado, mas uma orientadora da linha de negócios gostou tanto do projeto dela que ofereceu a vaga, ela estava na fila de espera, e perguntou para ela se ela não mudaria de linha, se não faria sentido para ela. Ela achou que faria sentido, ela gostou dessa conversa que ela teve com a orientadora no privado, né, quando ela quis fazer essa oferta, e acabou mudando de linha e entrando no programa. Então, por isso que eu falei, é muito raro você conseguir mudar de linha, e normalmente depende do orientador, normalmente depende do programa, o programa que oferece, acha que pode fazer sentido essa mudança, e acabou dando certo. Ela já defendeu o mestrado esse ano, então ela ficou bem contente, e ela provavelmente vai continuar com essa orientadora no doutorado, na GV. Então, enfim, é uma história interessante de mostrar que a fila de espera existe e ela também tem algumas funções, né. Bom, antes do início das aulas, é interessante a gente ver que há uma prova online de proficiência em língua inglesa. Ela acaba não sendo eliminatória, ela não faz parte do processo seletivo, ou seja, é depois da sua convocação, né, pra vaga. Você pode dispensar, né, a realização dessa prova se você tiver algum certificado de proficiência com validade, né, feito, na verdade, nos últimos 24 meses, mas ela é importante ser realizada porque os candidatos que não tiverem avaliação satisfatória, eles vão ter que cursar uma disciplina obrigatória de inglês instrumental a partir do primeiro período, né, letivo, apenas para nivelamento. E essa eu acho que é a última questão interessante de mostrar como o programa da FGV tenta realmente ser acessível, ser democrático. Então, a ideia é que eles não vão colocar o inglês como barreira de entrada, mas sim uma barreira basicamente potencializadora, sabe. A ideia é que eles querem realmente te ajudar no primeiro semestre, te capacitar a ler os documentos e artigos em inglês, porque a gente acaba lendo muita coisa em inglês nesse programa, seja por causa da agenda de pesquisa do Direito do Desenvolvimento, mas seja também pela questão clássica da academia, né, a gente não consegue só discutir com o pessoal aqui no Brasil. Então a gente acaba lendo muita coisa em inglês, então esse é uma última tentativa aí da GV de falar: "Não, a gente é democrático, a gente é acessível, então a gente não quer colocar a língua inglesa como barreira de entrada". Então esse é só o último ponto que é importante prestar atenção na hora, né, da matrícula e espera de orientações futuras aí sobre a frequência, né, no programa. Então essas foram as 3 fases do processo seletivo, só retomando: prova de conhecimentos específicos, projeto de pesquisa e produção acadêmica e entrevista. Retomando o cronograma, só para a gente poder ficar com isso na cabeça, se quiserem, pausem esse vídeo, tirem print desse esquema, abram o edital, por favor, é sempre muito importante. Mas enfim, a inscrição no edital, né, do dia 5 de junho, que já abriu faz, né, mais de um mês e meio quase, até 2 de agosto. A gente está na reta final de inscrições, então não percam essa data, ela é muito importante. Paguem a taxa antes dessa data também, até às 18 horas do dia 2. A prova de conhecimentos específicos será realizada no dia 8 de setembro, às 9 da manhã, com duração de 2 horas. Os aprovados na primeira fase serão divulgados no dia 11 de outubro. O envio tanto do projeto de pesquisa quanto da produção acadêmica individual será feito até o dia 18 de outubro. Já está aberto. Se você já tem um projeto pronto, feito, por exemplo, no ano passado e já melhorou ele e quer submeter, você já pode submeter.
mas só vai ser contado a partir da convocação para a segunda fase. A divulgação da lista de convocados para a entrevista será realizada, né, no dia 11 de novembro, a realização das entrevistas propriamente ditas no dia 25 a 29 de novembro, e a divulgação dos selecionados será feita até 12 de dezembro. Eu falo até porque normalmente acaba sendo divulgado antes. Ainda bem, porque os nossos corações não aguentam. Então é isso, eu reforço então a ideia de foquem na inscrição, foquem nesse Lattes atualizado e na carta de apresentação. Comecem desde ontem a pensar no seu projeto de pesquisa. Já reforço, nossa mentoria prevê 12 semanas para construir um bom projeto de pesquisa. Eu sei que dá para fazer em menos, a gente já fez em menos, mas tem que saber o que está fazendo. Tem que realmente ter ideia do que precisa, o que que não precisa, as etapas, todo o método é importante para poder realmente fazer um projeto bom que mostre que você é capaz de realizar uma pesquisa, que mostre que você sabe o que você está falando quando você fala de metodologia, justificativa, relevância e tudo mais. A gente tem um método estruturado com aulas gravadas e direcionamentos personalizados. A gente lê um projeto de cada um, a gente realmente para e todo mundo olha para um mesmo projeto, discute bem. Então, eu recomendo o cultivo desse tipo de espaço, sabe? Se vocês conseguirem, mandem mensagem para a gente, que a gente está super disponível para poder diagnosticar o quadro de vocês e ajudar vocês. Mas também usem seus professores, seus ex-orientadores de IC, de TCC, usem família, enfim, usem todo mundo que você puder para realmente para poder circular esses documentos e te ajudarem na coleta de feedbacks. Sobre as entrevistas, reforço também que é a mesma coisa, o feedback para a entrevista de antever perguntas, antever pontos, é super importante, é assim que a gente consegue se preparar para a entrevista, para defesa de mestrado, defesa de doutorado. E bom, se você estiver pensando em prestar esse ano, mesmo que para testar o processo seletivo, né, não necessariamente para já conseguir passar, porque é interessante fazer esse teste, né? Se você tiver um tempo e quiser realmente ver como que é a prova, essa é a hora, porque você não necessariamente tem aquela pressão de passar esse ano. Então, assim, se você estiver pensando em prestar ou querendo testar esse processo seletivo e estiver na construção, né, do seu projeto de pesquisa, vem entrar em contato com a gente aqui no Instagram, no LinkedIn, a gente fica à disposição para entender a sua situação da melhor maneira possível. A gente não tem muita vaga, essa que é a questão, né? Porque a gente já está nesse momento de reta final da construção de processos seletivos, de projetos de pesquisas e entrevistas. Então a gente vai te orientar da melhor forma possível, assim como eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender esse edital, a entender todo o quadro de organização da FGV, a entender a bolsa que reforço, todo mundo deixa isso passar, todo mundo acaba não prestando porque acha que vai ter que pagar, e isso não é verdade. Então eu tenho vontade de berrar aos quatro ventos que a FGV tem bolsa integral, sabe? Porque o pessoal não conhece isso. E realmente é um programa muito bom. Eu adoro esse programa. Eu recomendo para todo mundo que tente prestar, que tente se aproximar da FGV. E caso tenha dúvidas sobre esse processo seletivo, sobre esse vídeo, mandem aqui embaixo, entrem em contato com a gente e a gente fica super disponível para conversar com vocês. A gente agradece a visualização e o acompanhamento aí dessa quase uma hora de análise digital. A gente acredita que a gente vai ter várias outras oportunidades de diálogo, seja no Instagram, no LinkedIn ou aqui nesse canal. E até uma próxima, então, pessoal.